Muitíssimo bom dia, muitíssima boa noite, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo de volta a este novo vídeo aqui do canal Gol Sem Goleiro. Estamos de volta ao nosso habitat natural, estamos de volta a Minas Gerais, a esse calor que está fazendo no mês de setembro, meus amigos. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo. Vamos retornar aí, conversar sobre futebol, como vocês já sabem, né? Como padrão aqui do nosso canal. Estamos vivendo uma semana diferente aí, devido à semana da FIFA aí, né? Os jogos das eliminatórias, os países estão jogando, né? No mundo inteiro, na África, na Ásia, na Europa, na América, em tudo quanto é lado, né? Então temos poucos jogos de clube para comentar, que é o que a gente foca mais aqui no canal, mas temos sim bastante assunto interessante para falar. E outra coisa, tem esse aqui, ó, tem essas duas camisas aqui atrás, Brasil e Argentina, que olha só, pra mim tem muita coisa errada acontecendo. Eu vou comentar também nesse vídeo do canal Gol Sem Goleiro. Vamos que vamos. Então vamos começar falando como de praxe do quê? Do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Do Campeonato Brasileiro. Não tá mostrando a tabela aqui do campeonato, tá mostrando ele mesmo, o Huguinho, Hugo Rodalega. Quem que é esse, Rodrigo Hugo Rodalega? É o cara do Bahia. Ele fez 4 gols numa partida. Recorde já dessa edição do Brasileirão. Na vitória do Bahia por 4-2 em cima do Fortaleza. Ele conseguiu essa proeza, ele é um jogador colombiano, já tem seus 36 anos, né, tá no final da carreira, mas pode contribuir aí, é uma recém-contratação aí da equipe baiana, no futuro dessa temporada pro Bahia, na escapada do rebaixamento, porque a equipe, né, como vocês vão ver na classificação que eu vou colocar daqui a pouco, não vive um bom momento, né, não teve um bom primeiro turno do campeonato, não fez um bom primeiro turno e deve disputar para não cair até o final dessa edição. Mas venceu o Fortaleza, que estava lá brigando lá em cima, título Libertadores, e não vem passando por um bom momento, vem dando uma decaída aí a equipe do Fortaleza, tá? E essa derrota mostra muito bem isso, tá? O Bahia realmente mereceu a vitória e dá uma respiradinha. Eu falei desse jogo já tá aqui a classificação para vocês, né? Do campeonato após essa 19ª rodada. Fechou o primeiro turno, mas assim, ele fechou entre aspas. Por quê, Rodrigo? Porque tivemos 5 jogos adiados devido aos jogos das seleções, tá? E esses jogos vão ser apenas lá pra frente. Então o que acontece? Terminou, mas tem muito, como vocês estão vendo aí na tabela, tem muitos times com jogos a menos, tá? Mas de fato o primeiro turno do campeonato se encerrou, tá certo? Vamos comentar sobre os outros 4 jogos que tivemos. Tivemos bem menos partidas nessa semana aí de Campeonato Brasileiro, tá? Tivemos o Cuiabá vencendo o Santos por 2-1. O Cuiabá deu uma retomada incrível no final da temporada. O Cuiabá, que vinha lá sempre na zona de rebaixamento, conseguiu agora uma reta final muito boa, né, desse primeiro turno, está afastado da zona, já tá até assim lá pro meio da tabela aí, né, e venceu o Santos, né, que é uma equipe até boa, né, não é lá mil maravilhas, e ainda o técnico Fernando Diniz não aguentou a pressão e foi demitido do comando santista. Não temos mais o dinismo, como você melhor achar, lá na equipe do Santos, tá bom? Tivemos também o Atlético Paranaense empatando com o Sport em 0-0. O jogo foi no domingo, foi um resultado totalmente decepcionante para o Atlético Paranaense, que vinha de uma sequência negativa de derrotas na competição. Agora empatou com o Sport. O Sport é muito fraco. O Sport, na minha visão, é uma das equipes mais fracas do campeonato, junto com a Chapecoense, tá? E o Atlético não venceu e ainda teve um jogador a mais, o Hernanes, ele mesmo. Foi expulso no segundo tempo, ali no meio do segundo tempo. E nem assim o Atlético Paranaense conseguiu criar muito bem, criar boas chances e conquistar os 3 pontos que eram mais que necessários. A equipe vai dando uma decaída boa aí nesse final de primeiro turno. Vamos ver se o segundo turno recupera aquela boa fase, beleza? Na terça-feira ontem tivemos 2 jogos. O Fluminense venceu a Chapecoense, né? O Fluminense que estava precisando dessa retomada desses últimos jogos, de uma sequenciazinha positiva, tá? Os últimos 3 jogos o Fluminense venceu 2 e empatou 1, podia ter até vencido os 3 e já pulou para 7º. Óbvio que tem muitos times aí com jogo a menos, pelo que eu estava falando para vocês agora há pouco. Mas ganhou da Chapecoense, né? Resultado importante, Chapecoense lá embaixo, 0 vitórias. Isso mesmo, Rodrigo. São 19 jogos e 0 vitórias para a equipe da Chapecoense. Eu nunca tinha visto isso acontecer. É uma campanha incrivelmente negativa. Eu já consigo afirmar para vocês, é só um milagre que vai tirar a Chapecoense de voltar à Série B na temporada que vem, tá bom? Milagres acontecem, né? No futebol, mas já podemos até começar a cravar de fato, tá bom?
E o Corinthians empatou com o Juventude, teve a estreia do Roger Guedes com gol, tá? E golaço de falta, sem ângulo ali, ó. A galera achava que ele ia cruzar, ele meteu na gaveta e o Corinthians empatou. Na verdade, estava perdendo e o Roger Guedes fez esse gol para empatar. Eu volto a dizer, o Juventude não é uma equipe boba, tá? O Juventude é uma equipe até um pouco subestimada, né, no Campeonato Brasileiro. Vejo que não tem assim um elenco maravilhoso. Se você comparar o elenco do Juventude com o elenco do Cuiabá, até com o elenco do Sport mesmo, tá? Eu não vejo assim disparidade em relação. Um é muito melhor do que o outro, mas você vê que o futebol é melhor, o time é mais bem organizado, tá bom? E isso faz com que o Juventude vá conquistando bons resultados e tenha uma tranquilidade no momento em relação à zona de rebaixamento. Esses foram os 5 jogos que a gente teve, lembrando que as outras equipes vão jogar mais pra frente essa rodada, e no próximo final de semana que vai vir agora, já é a primeira rodada do segundo turno, então já é os jogos de volta. E temos alguns jogos de destaque, eu já vou destacar aqui porque esse vai ser o único vídeo da semana, né? Porque a gente tem pouco assunto, acho que não convém trazer um vídeo na sexta-feira aqui pra vocês, né? Porque, assim, só falando aí de eliminatórias lá da Europa, um pouquinho daqui da América do Sul, acho que não tem tanto assunto pra trazer. Aí na semana que vem a gente fala sobre tudo nos vídeos de terça-feira, a gente já volta a ter vídeo na terça e sexta-feira, beleza? Mas no final de semana agora temos 3 jogaços, viu? Que eu já quero dar o destaque aqui. O primeiro deles é Palmeiras e Flamengo, nada mais, nada menos que Palmeiras e Flamengo, topíssimo, melhor jogo da rodada. Temos também Fluminense e São Paulo, jogo bom, jogo grande, tá? Fluminense da retomada, São Paulo precisa também de fazer um bom segundo turno, porque o primeiro turno não foi como esperava. E temos Fortaleza e Atlético Mineiro, lembrando que lá no primeiro turno Fortaleza venceu o líder, né? O Atlético é líder, tá? O Fortaleza acabou vencendo lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, eu moro aqui, desculpa. E então vai ser um bom jogo também de futebol pra gente assistir. Esses são os 3 destaques, tá bom? Vamos falar um pouquinho rapidinho, né, de Série B. A Série B tá muito equilibrada, tá uma competição bacana de assistir. Nos outros anos a gente via jogo da Série B. Esse ano até atrai, né, tá passando um joguinho ali bom, a gente pensa, esse jogo vai ser bom, esse jogo vai ser equilibrado. E realmente, tá, temos equipes fortes como Curitiba, Goiás, estão jogando muito bem. Equipes surpreendendo também, que a gente achava que não jogaria tão bem e tá lá brigando por acesso, tá? E equipes decepcionando, como é o Vasco. Quero falar com vocês sobre o Vasco, que perdeu, né, na última segunda-feira agora pro Avaí por 3-1. Teve um lance bizarro, os caras foram bater a falta do Vasco e um deixou pro outro, ninguém queria bater a falta, né? Que fase, né? Todo mundo achava que o Lisca, eu pelo menos, achava que o Lisca ia dar uma degolada lá no Vasco. O Vasco ia ser dos 3 grandes, o que ia ter mais chance de subir para a Série A. Mas agora eu vejo o Botafogo, né? Não só pelo atual momento, a classificação, mas o time mais bem organizado para avançar aí, para subir para a Série A na próxima temporada. O Cruzeiro acabou empatando com o Goiás fora de casa, a última rodada, ainda está lá preso na tabela, vai precisar de ter um segundo turno incrível se quiser sonhar com acesso para a Série A na próxima temporada. Para fechar aqui o assunto das Américas, né, eu queria trazer aqui, ó, Brasil e Argentina, tá? A gente ia ter esse jogo da eliminatória no domingo, o jogo chegou a começar e foi suspenso. Para mim é um absurdo o que aconteceu, eu não sei o que vocês sabem a respeito, a gente não tem total conhecimento de todas as informações e tudo mais, mas a princípio, para resumir, tinha 4 jogadores que não podiam entrar no Brasil devido a uma regra que já está antiga, que os jogadores que estão lá no Reino Unido têm que ficar 14 dias de quarentena antes de entrar para o Brasil, antes de entrar aqui no Brasil. E os caras simplesmente entraram no Brasil na sexta-feira, o jogo era no domingo, tá? Então é inacreditável que algum ser aqui do nosso país, algum poder, não sei da onde, aceitar os caras entrar, tá? E aí vai e acontece tudo aquilo no jogo, o jogo começa, e aí a Anvisa entra e fala que não pode jogar, e aí a Argentina de um lado querendo os pontos do jogo do Brasil, o Brasil querendo os pontos, a Argentina, quer WO, sabe? É uma vergonha, tá? É uma vergonha, eu acho que os dois lados, né, estão errados. Não adianta nada do brasileiro vir falar assim, a Argentina é podre, não, tá? Eu acho que faltou um pouco de cada lado, faltou um pouco de senso, né? E por que não resolveu a situação na sexta? Por que os jogadores entraram no país
Se já tava no país, os caras ficaram aqui no Brasil desde sexta-feira, então foi pro jogo, o jogo começou, o juiz apitou, a bola rolou, aí vai e para, é pior ainda, então já deixa acontecer o jogo, tá? Ainda teve informação que tinha um membro do staff da seleção argentina que foi testado positivo para Covid, para piorar ainda mais essa situação, tá? Então eu acho que faltou dos dois lados, os dois lados estão errados. Não vou defender o Brasil nessa, tá? E também jamais vou defender a Argentina nessa. Ainda não temos informação de quando vai ser o jogo, quando vai ser realizado, se vai ter WO para um lado, ponto para outro, mas a gente fica guardando as cenas dos próximos capítulos. Eu trago aqui minha opinião, que é de indignação e de vergonha, né? Para mim, isso deveria passar longe de acontecer algo como isso, tá? Algo como da forma que aconteceu, principalmente nessa pandemia que estamos vivendo. E, continuando no assunto eliminatórios, o Brasil joga amanhã, joga contra o Peru pelas eliminatórias, a última rodada aí dessa data FIFA, né? Depois, no final de semana, volta os jogos dos clubes. A gente fala sobre o Brasil também no vídeo da próxima semana, beleza? E no final de semana também voltam os torneios internacionais, né? As ligas europeias, a gente tava com saudade, eu pelo menos sinto saudade, futebol é vistoso, né? Premier League, Campeonato Espanhol, né? E tem um jogo de destaque, né? Eu quis trazer um jogo de destaque, é Leicester e Manchester City, né? Um jogo muito bom do campeonato inglês, o Leicester vem bem, não vem jogando mal, né? Vem surpreendendo essas últimas temporadas, tá? E o Manchester City é gigante, acho que vai ser um jogo bacana, se você vai, vou parar pra assistir um jogo ali das ligas europeias nesse final de semana. A minha dica é essa partida, beleza? Muito obrigado pela sua presença, esse vídeo foi só isso. Semana que vem vai ter, assim, assunto bombando pra tudo quanto é lado, tá bom? E a gente traz aqui pra você e retoma a rotina normal do canal Gol Sem Goleiro. Valeu demais, um beijo e 3 abraços pra você, até a próxima!